Obrigado por estar aqui. Este canal é um movimento genuíno de autoconhecimento e autocuidado. Junte-se a nós, inscrevendo-se e curtindo. Vamos caminhar juntos nesta missão de luz e transformação espiritual. Cada gesto seu nos motiva a continuar compartilhando momentos especiais. Hoje vamos falar sobre um tema maravilhoso. Menino afirma ter sido cientista da NASA em outra vida e revela algo aterrorizante sobre uma catástrofe. Existem dois tipos de silêncio na casa de André. Aquele que a morte de sua esposa deixou há 3 anos, um silêncio cheio de ecos. E o novo, um silêncio aterrorizante que começou a emanar de seu filho de 6 anos, Lucas. Este último não era um vazio, mas uma presença. O silêncio de alguém que guarda um segredo grande demais para um corpo tão pequeno. André, um engenheiro de software, um homem de lógica e certezas, sentia como esse silêncio desmontava seu mundo, como um vírus corrompendo um sistema. Para ele, tudo tinha uma explicação, uma causa e um efeito. Tudo, até que seu filho Lucas começou a se lembrar de uma vida que não era sua, e com ela, um segredo que poderia destruir a humanidade. Tudo começou no dia em que Lucas completou 6 anos. André lhe deu de presente um modelo em escala do sistema solar, uma peça de colecionador com planetas girando em órbitas metálicas. Os olhos de Lucas brilharam com uma alegria pura. Ele passou horas explorando cada planeta, mas então seu dedo parou em um objeto pequeno, um cometa rotulado como 13 Atlas. No instante em que o tocou, algo mudou. O sorriso se apagou de seu rosto e seu olhar ficou vazio, perdido. André perguntou se ele estava bem. Lucas piscou, como se despertasse de um transe, mas a luz em seus olhos não retornou completamente. Naquela noite, o grito rompeu o silêncio. Não era o choro assustado de uma criança com um pesadelo. Era um grito de pânico adulto, cheio de angústia. André correu para o quarto e encontrou Lucas sentado na cama, respirando agitadamente. "O que foi, campeão?" perguntou André. Lucas o afastou com uma força surpreendente. "O cálculo falhou", sussurrou, e sua voz soava estranha, mas grave. "Houve uma fragmentação inesperada. Não previmos isso." André, confuso, presumiu que era algo de um documentário, mas Lucas o olhou, e em seus olhos não havia o medo de uma criança, mas o desespero de um homem derrotado. "Você não entende? Achávamos que era estável. O núcleo não era inerte." As palavras seguintes congelaram o sangue de André. "Meu nome não é Lucas", disse o menino com uma seriedade gélida. "Meu nome é Dr. Júlio Campos. Eu trabalhava no projeto de monitoramento de NEOs e cometemos um erro terrível." A mente lógica de André se rebelou. Era impossível. Seu filho estava doente ou profundamente traumatizado, criando uma fantasia para escapar. Tinha que haver uma explicação racional, mas a convicção na voz de seu filho era absoluta, arrepiante. "A história que vocês estão prestes a ouvir testará tudo o que acreditam sobre a vida e a morte. Antes de continuar, inscrevam-se e nos contem. Vocês acreditam em reencarnação?" A resposta de André naquele momento era um retumbante e aterrorizado não. No dia seguinte, André observava Lucas, procurando qualquer outro sintoma. Mas Lucas agia normalmente, embora com uma concentração e um silêncio impróprios para sua idade. André se convenceu de que fora apenas um pesadelo vívido. Ele se agarrava a essa ideia, porque a alternativa era aterrorizante demais. À tarde, o noticiário falava sobre o cometa 3I Atlas, mencionando sua inesperada fragmentação, um evento que havia deixado os astrônomos perplexos. A mesma palavra que Lucas usara. Naquele momento, Lucas largou seus brinquedos e caminhou até a televisão. Seus olhos estavam fixos nas imagens do cometa se desintegrando. André o observou prendendo a respiração. Lucas levantou a mão e tocou a tela. Seu rosto estava inexpressivo, mas sua voz, quando falou,
não era de uma criança. Era fria e precisa. Eles nem sabem o que está por vir, disse Lucas sem desviar o olhar. Não é uma rocha, é uma carga, e eu a escondi antes de morrer. André desligou a televisão com um tapa. O silêncio que encheu a sala não era mais o da ausência. Era o silêncio que precede a queda de um mundo inteiro. O sono se tornou um luxo. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de seu filho proferindo palavras que não lhe pertenciam. Naquela noite, depois de colocar um Lucas estranhamente calmo na cama, André sentou-se em frente ao computador. Ele se sentia um traidor, mas a necessidade de uma explicação era mais forte. Com os dedos trêmulos, digitou as palavras que seu filho lhe dera. Dr. Júlio Campos Naza Neo. Ele rezava para não encontrar nada, mas a tela se encheu de resultados. O primeiro link era um artigo de quase 7 anos atrás. Lá estava uma fotografia. Dr. Júlio Campos. A descrição confirmava o que Lucas dissera com uma precisão arrepiante. Um astrofísico brilhante, embora controverso, que havia trabalhado para o programa de detecção de objetos próximos à Terra. O artigo detalhava suas teorias radicais sobre panspermia, a ideia de que a vida viaja pelo universo a bordo de cometas. Campos sugeria que certos objetos eram veículos biológicos projetados. A comunidade científica o havia marginalizado. André continuou lendo com a boca seca. O artigo terminava com uma breve nota de falecimento. O Dr. Júlio Campos havia morrido de um aneurisma cerebral fulminante. A data de sua morte era de pouco mais de 7 anos atrás, 1 ano antes do nascimento de Lucas. André recostou-se, sentindo um frio que gelava os ossos. Tinha que ser uma coincidência monstruosa e impossível. Mas no fundo, uma certeza gélida começava a tomar forma. Os dias seguintes foram uma lenta descida a uma nova e estranha realidade. Lucas tornou-se mais introvertido. Já não desenhava foguetes. Agora preenchia páginas com equações complexas e diagramas orbitais. Às vezes, no meio da noite, André o encontrava murmurando sobre protocolos de segurança e chaves de criptografia. Ele sofria crises de ansiedade repentinas. Numa dessas ocasiões, disse: "Sinto falta da minha casa, a que ficava perto do observatório, e sinto falta da Ana. Ela foi a única que quase acreditou em mim." O nome Ana foi outra peça. Desesperado, André marcou uma consulta com uma prestigiosa psicóloga infantil, buscando uma voz da razão. No consultório, André relatou a história, sentindo-se um completo idiota. A psicóloga ouviu. Seu diagnóstico foi tão lógico quanto tranquilizador. Lucas havia criado uma fantasia elaborada, um alter ego poderoso para compensar a ausência da mãe. O Dr. Campos não era uma memória, era um escudo. André saiu de lá querendo acreditar. Era a única explicação que não o arrastava para a loucura. Ele tentou aplicar os conselhos, passar mais tempo com Lucas, mas a fantasia não se desvanecia. Tornava-se mais sólida. Lucas conseguia descrever detalhes mundanos do laboratório de Campos, detalhes específicos demais para serem inventados. A tensão entre a lógica e a evidência o estava destroçando. Uma noite ele voltou a procurar artigos sobre Júlio Campos. Encontrou um blog de antigos colegas. Passava as páginas vendo fotos. De repente, sentiu uma pequena mão em seu ombro. Era Lucas, de pé ao seu lado, com os olhos fixos na tela. André quase deu um pulo. Ele simplesmente observou enquanto o dedo de seu filho se estendia e apontava para uma fotografia em preto e branco. Mostrava o observatório principal e, ao lado, um pequeno galpão de madeira quase em ruínas. "Minha chave está ali", sussurrou Lucas, e sua voz era a de Júlio Campos, cheia de uma urgência contida. "Não no prédio principal. No velho galpão de armazenamento, está debaixo da 3ª tábua do assoalho, à esquerda da porta. Lá eu enterrei minha unidade de memória antes que eles pudessem encontrá-la."
As palavras de Lucas ressoaram como o fim de qualquer tentativa de André de se agarrar à normalidade. Enterrei minha unidade de memória. Aquela frase, dita com a segurança de uma lembrança vivida, foi a peça que desequilibrou a balança. A muralha de certezas de André começou a mostrar rachaduras irreparáveis. A tensão da dúvida se transformou no terror de uma possível e assustadora verdade, empurrando-o para uma encruzilhada impossível. Por 2 dias, ele lutou contra um impulso que considerava insano. Sua mente racional gritava que ele estava prestes a validar um delírio que poderia prejudicar seu filho. Mas seu coração sussurrava que no fundo daquela loucura estava a única verdade. Finalmente, a dúvida se rendeu ao desespero. Ele localizou o observatório das fotografias. Agora era um museu. Ficava a umas 4 horas de carro. Ele mentiu para o chefe. Para Lucas, inventou a desculpa de um passeio surpresa. O menino assentiu com uma solenidade imprópria, como se soubesse o verdadeiro destino. A viagem foi surreal, com Lucas, ou Júlio, narrando a paisagem como se estivesse voltando para casa depois de uma longa ausência. Depois daquela curva, a estrada se estreita. Costumava haver uma barraca de frutas, comentou ele com nostalgia. André passou a curva e viu o terreno vazio, onde parecia ter havido uma construção. Seu ceticismo se desfazia a cada quilômetro. O mais inquietante era a transformação de seu filho. Era como se uma alma velha e cansada tivesse se apossado de seu corpo. Lucas, ou Júlio, começou a falar do cometa 3i Atlas não como um fenômeno, mas como um velho inimigo. Descreveu a frustração de ver seus superiores descartarem seus dados. Pela primeira vez, André parou de ver um problema psicológico e começou a sentir a dor genuína daquele cientista. Sem perceber, começou a responder não a Lucas, mas a Júlio. E por que me acreditaram em você? O diálogo que se seguiu foi o mais estranho da vida de André. Um engenheiro de software discutindo análise espectrográfica com uma entidade que se manifestava através de seu filho de 6 anos. A conexão entre eles se aprofundou, transcendendo a relação de pai e filho. Era o vínculo de 2 almas perdidas compartilhando um fardo impossível. André sentia que dirigia através de um sonho, arrastado pela correnteza do inexplicável. Quando chegaram, o observatório se erguia em uma colina, belo e tranquilo. A ironia o atingiu. Ele estava ali, no meio da normalidade, para cometer um ato ilegal baseado nas memórias de reencarnação de seu filho. Eles localizaram o galpão. Era uma estrutura velha e deteriorada, fechada com um cadeado enferrujado. O coração de André batia com medo e expectativa. Ele olhou para Lucas, que observava o galpão com uma familiaridade dolorosa. Naquele momento, qualquer dúvida se evaporou. Já não se tratava de lógica, mas de seguir seu filho até o fim. Na parte de trás, uma janela estava quebrada. Era uma abertura pequena, mas suficiente. O interior cheirava a poeira e tempo estagnado. André ficou parado, mas Lucas não hesitou. Ele caminhou com uma segurança espantosa, como se conhecesse cada centímetro. Dirigiu-se a um canto escuro à esquerda da porta. Parou, bateu com o pé em uma tábua do assoalho. O som foi oco. Então, ele se virou e olhou para André com os olhos de Júlio Campos brilhando na escuridão. "Está aqui", disse ele com uma voz que retumbou na alma de André. "Tudo o que eu salvei, tudo pelo que morri, está bem aqui." A revelação foi tão absoluta que dissolveu o último átomo de ceticismo de André. O ar ficou denso. André voltou ao carro e pegou uma pequena alavanca de sua caixa de ferramentas. Ele se sentia um profanador, violando não apenas uma propriedade, mas as leis da realidade. De volta à penumbra, ele se ajoelhou. Inseriu a ponta na fresta. A madeira velha gemeu. Finalmente, os pregos cederam e a tábua se levantou.
Abaixo, no buraco escuro, havia algo envolto em múltiplas camadas de plástico grosso. Não era o esconderijo de uma criança. Era a precaução de um homem que sabia que estava sendo procurado. Com as mãos trêmulas, André retirou o pacote. Dentro, uma caixa de metal. Ele a abriu. Seu conteúdo era simples e monumental. Um disco rígido externo e uma minúscula unidade USB. Era real. Tudo era terrivelmente, espantosamente real. A viagem de volta para casa foi um borrão silencioso. Lucas adormeceu, parecendo novamente uma criança. Mas André não conseguia parar de olhar para a caixa, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Uma vez em seu apartamento, ele esperou Lucas se deitar e se trancou em seu escritório. Ele conectou o disco rígido. A unidade apareceu, mas ao tentar acessá-la, um muro digital se interpôs. Uma senha protegida por uma criptografia de nível militar. Uma fortaleza inexpugnável. Por horas, André tentou de tudo. Programas, senhas lógicas, nada funcionava. A frustração se tornou raiva impotente. Ele tinha a chave do maior segredo da humanidade e não podia usá-la. O amanhecer começou a tingir o céu e ele se sentiu completamente derrotado. Foi então que seu conflito interno atingiu o ápice. Seu ceticismo havia se despedaçado. Não havia mais dúvida. Seu filho era a reencarnação de um cientista atormentado. A aceitação dessa verdade não lhe trouxe paz, mas um medo primordial. Medo por seu filho, pelo fardo que carregava, pelo que quer que estivesse naquele disco. Uma pequena figura apareceu na porta. Era Lucas. Ele se aproximou e olhou para a tela. "Você não vai conseguir abrir assim", disse ele suavemente. Sua voz era infantil, mas suas palavras carregavam a sabedoria de Júlio. "Por que, Lucas? Qual é a senha?", perguntou André derrotado. Lucas estendeu a mão e tocou a unidade USB. "A senha não está completa aqui." Era perigoso demais. Ele ergueu os olhos e seus olhos, dois poços de um conhecimento antigo, encontraram os de seu pai. "Eu a dividi em duas. A primeira sequência está aqui. A segunda eu dei para Ana. Eu a fiz memorizar. Disse que era nossa canção de Orion e que a lembrasse, acontecesse o que acontecesse." O nome Ana ressoou como a peça final. O dilema de André se dissolveu em uma nova e febril urgência. A missão não era mais entender seu filho, mas completar o trabalho que uma alma havia atravessado a morte para terminar. Ele se lançou a uma investigação frenética, desta vez procurando a colaboradora perdida. As primeiras horas foram um labirinto, mas ao cruzar o nome Ana com os registros do observatório, um único nome emergiu: Doutora Ana Sharma. A pista era sólida, mas o rastro esfriava. Após a morte de Júlio, Ana Sharma havia desaparecido do mundo da astrofísica. Parecia ter se desvanecido. André sentiu desânimo, mas o olhar de seu filho o impulsionou a continuar. Ele rastreou bancos de dados, fóruns. Finalmente encontrou um fio. A doutora Sharma havia abandonado a pesquisa para se dedicar ao ensino em uma pequena universidade do outro lado do país. Um exílio autoimposto. O dilema agora era como contatá-la. Como explicar a situação sem que ela o tomasse por louco? Redigir a mensagem foi uma tortura. Ele optou pela ambiguidade. Escreveu um e-mail breve, apresentando-se como um pesquisador que havia descoberto informações cruciais sobre o trabalho final do Dr. Júlio Campos. Mencionou que era de suma urgência. A resposta chegou no dia seguinte, fria e cortante. "Agradeço o seu interesse, mas esse é um capítulo encerrado. Rogo que não me contate novamente." Era um muro. Ele olhou para Lucas. O menino leu a resposta. "Ela está com medo", sussurrou. "Fizeram muito mal a ela. Você tem que dizer algo que só Júlio saberia." André, com Lucas ditando, escreveu 2 frases. "Não se trata de velhas teorias.
É sobre o que ambos viram no espectrógrafo na noite de 7 de novembro. Ele me pediu para lembrá-la da canção de Orion. Ele a enviou. Menos de 5 minutos depois, seu telefone vibrou. Um e-mail de Ana Sharma. Continha um número e 3 palavras. Ligue-me agora mesmo. A chamada foi tensa. André contou-lhe a verdade. Houve um longo silêncio. Finalmente, ela falou, com a voz embargada. Preciso ver o menino. O encontro ocorreu em uma cafeteria. Ana era uma mulher com um olhar inteligente, mas cansado. Seu ceticismo era palpável. O dilema era evidente em seu rosto. A luta entre a lógica e uma possibilidade impossível que partia seu coração. Ana se ajoelhou na frente de Lucas. Então, você se lembra de Júlio? Lucas assentiu. Lembro que você gostava de colocar açúcar no seu chá, mas sempre dizia que não. E lembro do esboço de uma nave que você fez em um guardanapo. Você o chamou de O Viajante de Sonhos. Júlio o guardou. As lágrimas brotaram dos olhos de Ana. Era um segredo minúsculo, um momento íntimo que apenas os dois conheciam. Toda a sua armadura de ceticismo desmoronou. Ela olhou para André e em seus olhos não havia mais dúvida. É ele, sussurrou. De alguma forma, é ele. A preparação para o desfecho havia começado. De volta ao apartamento, a atmosfera havia mudado. Era uma equipe. Sentaram-se em frente ao computador. Ana pegou um pequeno caderno com uma complexa sequência alfanumérica. A canção de Orion, explicou ela. Não é uma canção. Eram os pulsos de dados anômalos do cometa. Júlio os transformou em uma chave. Ela inseriu sua parte. Em seguida, André inseriu a unidade USB, revelando a outra metade. Com uma precisão solene, ele uniu as duas sequências. Por um momento, ninguém respirou. O destino do mundo, ou pelo menos a sanidade deles, dependia do próximo clique. André moveu o cursor para o botão desbloquear. E com o apoio silencioso da cientista e do menino com alma de profeta, clicou. O clique do mouse foi um som minúsculo que pareceu fraturar o universo. Por um instante, a tela congelou. Então, a janela da senha desapareceu. O acesso foi concedido. O disco rígido revelou um único arquivo de vídeo com um nome simples e arrepiante. Protocolo Testamento. Ana deu um duplo clique. A tela se iluminou com o rosto abatido de Júlio Campos. Se vocês estão vendo isto, começou ele, significa que eu falhei e que eles tentaram esconder a verdade. O cometa 3I Atlas nunca foi um cometa, explicou Júlio no vídeo. É um veículo, um mensageiro biológico projetado para reescrever o DNA da vida em qualquer planeta. Para nós, não seria uma evolução, seria uma praga, uma extinção silenciosa. A verdade, em toda a sua magnitude, era quase incompreensível. A alma de Júlio havia atravessado a morte apenas para entregar este último e desesperado aviso. A pergunta provocadora já não era se a reencarnação era real, mas quantas outras mensagens desesperadas de almas tentando nos avisar, nos proteger, estamos ignorando todos os dias, descartando-as como fantasia ou loucura. Ana foi a primeira a reagir, transformada novamente na cientista brilhante que era. Sei exatamente para quem ligar, disse ela com firmeza. Enquanto ela fazia a ligação que mudaria o curso da história, André se ajoelhou em frente a Lucas. Pela primeira vez em meses, a alma velha em seus olhos pareceu recuar. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Conseguimos, papai, sussurrou. E sua voz era apenas a sua. Se esta história abalou os alicerces da sua realidade, se te fez questionar os limites entre a vida e a morte, então junte-se a esta comunidade de mentes abertas. Inscreva-se, dê um like e compartilhe. Comente a palavra alma, se você acredita que a consciência transcende.